Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até que Ele nos sustentou, nos deu a glória, a honra de estarmos vivos. Abra comigo em Mateus 9:9. Enquanto vocês procuram, que o Senhor Jesus possa estar presente na vida de vocês. Não só hoje, mas sempre, sempre. Fazendo a diferença. Fazendo aquilo que lhe é necessário fazer. Mudando a história se for necessário mudar, mudando a situação se assim for necessário, fazendo aquilo que almeja o teu coração, que seja primeiro os sonhos de Deus, para depois os nossos sonhos, que seja primeiro a vontade de Deus, depois a nossa vontade. Amém? Que assim seja hoje e para todo sempre. E começa assim. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus, ele só coloca isso, né? Mateus era na alfândega, né? Era cobrador de impostos e tudo. E ele só coloca sobre ele essa parte. Então, ele apenas aceitou o chamado de Jesus. A história, ela não é bem assim, né? Mateus já vinha conhecendo a história toda de Jesus. Jesus já passava fazendo os milagres, né? Já via-se muita coisa, acontecia-se muitas coisas. E Jesus fazia por onde, o quê? Por onde cada um viesse ser chamado. Lógico, todos nós somos chamados, todos somos escolhidos. Agora, só aceita aqueles que querem. Por isso existe o livre-arbítrio. E Mateus escolheu a melhor parte. E continua assim. E acontecendo que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então, dali, ele seguiu Jesus, e uma hora ele estava na casa de Mateus. E Mateus vivia entre as pessoas que eram ímpias, né, naquela época, que eram pecadoras, que eram publicanos. E Jesus estava ali e sentou com ele e seus discípulos junto à mesa. Sentar-se à mesa naquela época era um sinal de que você era bem-vindo, você era uma pessoa bem-quista, né, naquele lugar. Era um sinal de... Não se sentavam à mesa servos, nem nada. Então, quer dizer, para você sentar à mesa, você teria que ter uma honraria, né? Você era para ter honra, teria que ter honra para sentar à mesa. Então, Mateus estava sentado à mesa, Jesus e seus discípulos sentaram às mesas, e chegaram-se vários publicanos e pecadores e sentaram-se com eles. E os fariseus, os nossos juízes, né? Gente, como os fariseus aqui são juízes, né? Eles vivem querendo apontar, né? Hoje a gente ainda vê muitos fariseus, né? É o típico de que aponta o defeito dos outros, mas esquece de olhar para o próprio defeito, né? Se olhar no espelho. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, mas eles nunca diziam de Jesus também, né? Poucas vezes, né? Eles já iam soltavam uma história, ou jogavam uma frase, ou, né? Esses já perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E quantas vezes já te fizeram essas perguntas? Se você serve um Deus, esse Deus, ele é dos publicanos e dos pecadores. Ele é daquele que, se uma pessoa chegar, tiver maltrapilha, é aquele que vai tirar tudo e dar para aquele que precisa. Ele é um Deus que ele ainda serve, ele é servidor, ele está ali para servir. Ele é um Deus que ele faz o quê? O mover para que todos tenham igualdade.
A gente sabe que ser igualitário é uma questão muito difícil, mas Deus nos criou iguais. Quem separou isso foi o homem. Então ele pergunta, ei, por que o mestre está comendo com pecadores, com publicanos? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então ele quis dizer, olha, os sãos não precisam de mim. Aqueles que já me conhecem não precisam de mim. Agora, os pecadores precisam. Aqueles que estão nas trevas precisam. E a gente precisa levar a palavra a estes. A gente tem visto uma igreja encolhida. A igreja se encolheu dentro de 4 paredes, né? Ela se encolhe ali. Então vai lá, se cultua e tal. Mas é a questão missionária de ir e pregar o evangelho, de ir mostrar esse Jesus que cura, que salva, que liberta, que faz a diferença. É esse Jesus que quer ser pregado. O evangelho dentro das 4 paredes é para a gente só se abastecer. O resto é para a gente ir e pregar. E às vezes a gente está engessada dentro de 4 paredes. E o Senhor tem falado, tem bradado à terra isso. Tem bradado em várias formas, várias profecias, e a gente só está fingindo que não está ouvindo. E ele ainda coloca, ide, porém, e aprender o que significa. E ele fala para mim e para você também. Aprenda o que significa isso. Misericórdia, quero, e não sacrifício. Misericórdia, quero, e não sacrifício. O tempo de sacrifício ficou lá no Velho Testamento. E Jesus fez sacrifício por nós. Ele foi aquele, né, que se sacrificou por nós. Então, ele queria misericórdia. E o que é ser misericordioso? A única coisa que o Senhor queria era misericórdia com aqueles que necessitam de nós. Necessitam daqueles que têm um pouco mais. Daqueles que podem ensinar um pouco mais. Que hoje usa-se a palavra solidariedade. Não, é ser misericordioso mesmo. Que o misericordioso vai muito mais além, muito maior do que solidariedade. A misericórdia vai em uma questão chamada amor dentro. E ele continua, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os justos já me conhecem, já estão teoricamente, né, salvos, mas eu vim para aqueles que precisam se arrepender. E como é que a gente vai fazer isso? Sendo misericordioso, tendo misericórdia, pregando o evangelho. Mas a gente quer ficar engessado dentro de 4 paredes. A missão, a questão missionária, né, é a questão mais bela que se tem hoje, quando a gente fala em levar a palavra. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça o ID do Senhor Jesus, é a única coisa que Ele nos deixou várias vezes, em várias formas, e falava que Ele precisava da gente para que o Evangelho fosse pregado. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se amanhã Ele me permitir, eu estarei aqui com mais uma palavra rema. Tenha uma excelente noite de paz. Shalom Adonai.